Oba, tudo bom? Como é que você está? Espero que o vídeo anterior tenha aberto um pouco sua mente, esclarecido alguns comportamentos, ajudado você a interpretar melhor e ter uma reação mais condizente com a realidade do que um esquizoide, aquele que sofreu a dor da rejeição nas 5 fases, nos 5 traços de caráter, vive. Se você se permitiu esse exercício, eu creio que esse segundo vídeo possa fazer mais sentido. Bom, lembrando, todos nós passamos por essas 5 fases e temos a vivência com esses 5 traços de caráter. Você hoje convive com filhos, adultos, pessoas da família, marido, esposa, que tem um desses traços, ou equilibrado ou um pouco alterado, e vale a pena você entendê-lo. Vimos que quando a mãe estava no processo de gestação, devido a um mundo externo muito conturbado, ela se conectava com a realidade de ter um filho ou uma filha, um futuro ser nesse mundo. E isso lhe causava alguma ou séria preocupação. Uma vez que ela se conectava com o problema, ela lembrava que tinha um filho, ela diminuía a circulação sanguínea, ela diminuía a capacidade de transmitir a oxigenação, ela interrompia um pouco esse processo, o útero ficava desconfortável, criando então um ambiente inóspito. Quem tem a dor da rejeição marcada e manifestada no traço de caráter esquizoide tem o medo de ser rejeitado. Por isso que age de uma maneira no seu mundo particular, porque no seu mundo particular ele não é rejeitado. Mas então, essa pessoa nasceu. Há aquele processo, que o bebê é entregue para a mãe. E agora? Agora vem o segundo traço de caráter, ou a segunda fase da dor existencial que eu e você podemos ter passado. Uma vez que a mãe tem aquele bebê, acontecem alguns processos. Você sabe e conhece e já vivenciou na sua vida. A mãe pode não ter condições de criar aquela criança. Pode ser que a mãe tenha falecido. Ele pode ter sido abandonado, enfim. Agora, ele então chega na fase oral. Qual é a fase oral? Ele nasceu, a mãe agora tem aquele colostro, ela vai colocar o bebê para mamar. A fase oral inicia pelo contato dele com o mundo pela boca. Ele sente que é querido quando a mãe dá de mamar. Ele sente o calor da mãe, a pele. E aí talvez você conviva com um cônjuge, um companheiro, uma namorada, que perdeu a mãe nessa fase. Ou foi abandonado, ou a mãe tinha um problema de saúde e não pôde amamentar. Já perdeu um pouco essa conexão, pele com pele, sabe? Essa pessoa tem aqui dentro, e se você colocar a mão, parece que a gente sente um buraquinho, sabe? Ela tem um vazio enorme, porque ela tem uma dor existencial de ter sido abandonado ou abandonada. Não é que ela foi abandonada de verdade. Talvez até foi. E aí potencializa o que eu estou falando. Mas talvez ela tenha sido abandonada na mente e no que ela sentia. Como assim? Lembra que o esquizoide começa a pensar dentro do útero, eu vou me mexer pouco para poder aproveitar esse oxigênio que está aqui. Ele faz isso naturalmente. Pois é, quando aquela criança, aquele bebê, começa a perceber que pela boca ele recebe a atenção, ele recebe o preenchimento de uma carência, ele utiliza demais a boca. Como assim? Chora, aí a mãe vem e dá atenção. Fala precocemente, porque ele quer chamar a atenção. Se esta necessidade é preenchida de maneira saudável, ele se torna um adulto saudável emocionalmente. Porém,
Se esta necessidade for preenchida em excesso ou em carência, ele se torna um adulto carente, fraco de sentimentos próprios. A dor existencial do oral é o medo do abandono, porque ele registrou que foi abandonado. Como assim? Às vezes, por exemplo, o bebê estava lá no berço. Ele se virou de um mau jeito, sentiu um incômodozinho do tecido, da etiqueta da fralda, ou, por exemplo, ele queria sentir aquele cheirinho de novo, o calor da mãe, e aí ele chora. Porque é assim que ele se comunica. Ele chora, chora. Aí a avó, a tia, a mãe, a irmã mais velha, alguém pensa assim, é fome. Essa criança tá com fome. Aí vai lá, dá peito. Só que a criança continua chorando. Aí a mãe pensa o quê? Esse menino, essa menina não está sendo mais sustentado com meu peito. Aí dá mamadeira, dá mingau. Alguns dão caldinho, papinha, tudo na boca. Por isso que os orais, na maioria das vezes, são fofinhos, gordinhos. Porque de tanto serem alimentados, eles desenvolvem um corpinho fofinho para que nós paremos de dar na boca e abracemos, cuidemos, demos a estes carinhos. O oral passa pela fase da dor existencial do medo do abandono, porque na sua mente ele registrou pequenos traumas de abandono. Por exemplo, a mãe ficou alguns meses amamentando, cuidando, de repente precisou trabalhar, que é comum, ele se sente abandonado. Mas ele guarda tudo no inconsciente. E então se torna um adulto extremamente dependente de atenção. Por isso que o oral, e talvez você perceba ele aí na sua casa, fala muito, chora muito, é dramático. É o meio que ele tem de se comunicar. O oral, ele sofreu o problema ou do excesso ou da carência. Ou ele foi alimentado demais. Você conhece crianças que mamam acima da necessidade com 2 anos, 3 anos, 4 anos. É mamadeira, é mingau. Esse oral, toda vez que precisava preencher uma outra necessidade, recebia alimento, mamadeira, mingau, peito. Ou pior, aprendendo a se comunicar com a mãe, o bebê, às vezes, Menali Clay fala sobre isso, ele tem o seio bom e o seio mau. Ele está aprendendo. Aí a mãe pensa que ele está brincando ou pensa que o leite não é suficiente. Aí o que a mãe faz? Para de dar o peito. Mas deixa eu te explicar. Pode parecer um pouco estranho, mas o bebê, quando está ali mamando e ele tira o peito, é porque ele lembra que um dia que ele quis o peito, você não deu. Porque talvez você estava tomando banho, você estava fazendo a comida, dando atenção para o seu marido. Coisas que nós adultos entendemos, mas para o bebê, 1 minuto é muito tempo. É um tempo de abandono. Por isso que, quando nós conversamos com mães e elas pedem algumas orientações, o que nós falamos? Enquanto você está ali vestindo sua roupa, vá se comunicando com o bebê. Mamãe está aqui, mamãe te ama, estou chegando, para ele ver que você está presente. Aí quando você der o mamar ou a mamadeira, ele vai sentir seu cheirinho e o conforto. Se você é casado com uma pessoa oral, entenda que ela vai sentir a sua falta, que ela vai se sentir vazia, que ela vai se sentir deprimida, mas não é culpa sua e nem dela, é a dor existencial vindo à tona. O oral, nessa época de pandemia, está sofrendo muito, porque ele quer ir para a rua, abraçar, visitar os amigos, conversar, visitar a família. O oral é carente por si só. O oral
precisa que nós tenhamos sempre paciência e entrega. Mas o oral tem a dor do abandono, mas tem um recurso fantástico. Como o esquizoide tem o recurso da mente, é inteligente, raciocina, pensa muito, tem as ideias rápidas, pensa rápido, o oral abraça muito, faz muito carinho. É aquela criança fofinha que todo mundo quer levar para casa. Mas quando se torna adulto, ele percebe que nem todo mundo o quis. Sabe, talvez nessa época de pandemia, você está convivendo com o oral e isso está exigindo muito de você. Porque esse oral quer que você converse o tempo todo, quer saber, e aí, como é que tá? E se vocês estão na mesma casa porque o trabalho, ou a escola, a faculdade estão fechados, esse oral fica atrás de você o tempo todo, porque também ele nem sabe o que ele está sentindo. Esse oral resolve comer toda hora, porque é assim que ele encontra um meio de se preencher. O oral também tem como um registro, chora muito. Não peça para ele parar de chorar. E nem diga, está chorando por quê? Isso não ajuda. O oral chora porque ele lembra que quando ele era bebê, criança, o choro mudava a circunstância. Então ele adulto chora tentando mudar alguma circunstância, alguma situação. Ele está se comunicando. Só fique ali do lado dele. Quem sabe até fazendo um cafuné ou abraçado. Não precisa falar nada, nem perguntar, nem tentar entender, porque nem ele mesmo sabe. Essa pessoa talvez esteja chorando porque viu uma notícia que pessoas estão morrendo, mas ela está chorando porque ela se sente condoída, mas ao mesmo tempo porque ela também está presa e ela começa a chorar. Fique ali do lado dela. Abrace-a. Se faça presente. O oral é aquela fase entre a partir do 11º dia, ou um pouco antes, até mais ou menos um ano e 6 meses, quando ele vivia muito no ser alimentado, no ser atendido pela boca. O oral, se você colocar a mão aqui nele, e você tiver muita sinceridade, parece que tem um vazio aqui, sabe? É porque ele tem esse vazio. Ele tem medo de ser abandonado por você. Então, se você é casado, ou tem uma namorada ou um companheiro oral, por mais que você fique estressado, nervoso, evite frases que lembrem um abandono. Eu vou embora, quando isso acabar eu vou resolver minha vida. Fala isso não. Vai doer muito. Porque ele já foi abandonado lá atrás. Ele não quer ser abandonado de novo. Agora, conviver com o oral tem muitas coisas boas. São engraçados, divertidos, carinhosos, sentem a nossa dor, são presentes, sabem perdoar, sabem amar como ninguém. Mas precisam que você e eu se faça presente. Quem sabe um exercício para você, olhar o seu companheiro, seu filho e entender que quando ele chora, ele está se comunicando. Quando ele está falando muito, ele está precisando de atenção. E você faça presente do lado dele. Se faça como alguém importante. Conviver com esse traço de caráter tem seus desafios, mas tem as suas alegrias. E eu convido você a abraçar esse ser que gosta de abraçar. Um abraço.